Oi, Carol, bom dia para você, ótimo começo de quarta-feira para quem está com a gente. O depoimento de Augusto Ferreira Lima tinha sido anunciado para esta quarta-feira pelo presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana, logo depois da segunda prisão de Daniel Worcaro na semana passada. Isso porque a CPMI tinha a intenção de ouvir o próprio Worcaro no colegiado. Foram algumas tentativas, algumas trocas de datas, mas depois da prisão dele, então, o presidente da CPMI decidiu focar em Augusto Lima, que foi sócio de Worcaro, chegou a ser CEO do Banco Master e era também controlador do Banco Pleno, que foi outra instituição financeira que teve a liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central na esteira do escândalo do Master. O Master teve as atividades suspensas em novembro do ano passado e o Banco Pleno em fevereiro deste ano. Pois bem, o requerimento de convocação de Augusto Ferreira Lima já tinha sido aprovado pela CPMI e Carlos Viana então decidiu escalá-lo para esta quarta-feira. O depoimento seria na reunião de hoje da CPMI. Só que a defesa de Augusto Lima, assim como fizeram já vários convocados para o colegiado, recorreu ao Supremo Tribunal Federal, alegando que ele é um investigado em toda essa história, E pessoas investigadas, pelo entendimento da Justiça, não são obrigadas a produzirem provas contra si mesmos. Então, o ministro André Mendonça, que é o relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal, concedeu esse habeas corpus a Augusto Lima, dispensando ele de comparecer à CPMI, ou seja, a ida dele passaria a ser voluntária, facultativa. A gente lembra que para o Congresso, Carol, para deputados e senadores, quando uma CPI ou CPMI convoca uma pessoa, entende-se que o comparecimento é obrigatório, mas aí diante desse novo habeas corpus emitido pelo Supremo, o senador Carlos Viana anunciou ontem, então fez uma postagem em redes sociais, divulgou uma nota dizendo que tinha marcado um encontro com o ministro do Supremo, André Mendonça, para tratar dessa questão. A gente lembra que ao longo do funcionamento da CPMI, que está completando quase o seu período total de aprovação, de 120 dias, vários foram os convidados e convocados que recorreram ao Supremo e conseguiram dispensa ou do comparecimento ou dispensa para responder às perguntas dos parlamentares. E o presidente da CPMI, assim como outros integrantes, vem reclamando muito de que isso seria uma interferência do Supremo, uma interferência do Judiciário no funcionamento do Congresso Nacional. O senador Carlos Viana mesmo alega que é uma prerrogativa das CPIs, das CPMIs, investigar grandes questões nacionais e convocar pessoas quando achar necessário. Então, por enquanto, Carol, o que a gente tem é a previsão desse encontro, que deve acontecer à noite, no início da noite de hoje, e além da questão do próprio Augusto Lima, que foi o último depoente a ter a presença na CPMI dispensada, o senador Carlos Viana e outros integrantes do colegiado devem tratar dessa questão de habeas corpus de uma maneira geral. Eles também tinham interesse de ouvir o próprio Daniel Worcaro no colegiado. Daniel Worcaro também tinha conseguido uma liberação do Supremo, mesmo assim havia combinado com o presidente da CPMI que iria comparecer, depois acabou mudando de ideia, mas então Carlos Viana quer tratar com o ministro André Mendonça sobre essas liberações. E a CPMI, Carol, também entrou ontem com um requerimento no Supremo, um agravo regimental, questionando o fato também da anulação pelo ministro Flávio Dino das quebras de sigilos do Lulinha, de um dos filhos do presidente Lula, requerimentos esses que haviam sido aprovados em bloco pela CPMI. Na esteira disso tudo, Carol, a oposição do Congresso também recorreu ao Supremo para tentar fazer com que a presidência do Congresso Nacional abra uma CPI específica do Banco Master. A gente vem falando isso aqui, que vários têm sido os requerimentos aprovados, tanto na Câmara quanto no Senado, para a implementação de uma comissão específica para cuidar do Banco Master. Esses requerimentos estão parados na mesa da presidência do Congresso Nacional. Caberia ao senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado e do Congresso, instalar a CPMI. Isso não foi feito ainda e, por isso, a oposição recorreu ao Supremo, usando os mesmos argumentos, Carol, que foram base para a instalação da CPI da pandemia, durante a pandemia de Covid-19. Então, esse pedido agora aguarda também a análise do Supremo Tribunal Federal. Carol.